Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar especial, desta vez risco de inflação das REITs à Bitcoin. REIT, para quem não sabe, quer dizer Real Estate Investment Trusts, ou seja, fundos de investimento imobiliário. Neste caso vamos analisar alguns ativos relativamente então à sua performance e também relativamente à inflação que já aconteceu, dados de inflação histórica e também dados de inflação possível, ou seja, uma previsão de inflação para os próximos tempos, e também dar aqui algumas luzes sobre o Bitcoin, sobre realmente se é um ativo de refúgio, se é um ativo de reserva de valor, se é um ativo de substituição de capital do papel moeda, então para podermos ter aqui uma análise mais intrínseca daquilo que realmente que acontece no mercado. Neste sentido, passar, já agora vindo aqui à nossa agenda, passar aqui por alguns temas, nomeadamente o que é inflação, comparação entre a inflação nos Estados Unidos versus a União Europeia, a performance multiativos num prazo temporal, também como mitigar a inflação, neste sentido, perceber quais os ativos que nos permitem, com base em factos, com base em dados históricos, saber quais os ativos que nos permitem, na teoria, entender qual será então aqui quais são os ativos que nos permitem então mitigar a inflação, ou pelo menos combater mais eficazmente a inflação, porque lá está, não existe o busilis, como aqui referi muito bem, there is no free lunches, não há almoços grátis em finanças, nos investimentos, e também aqui uma questão que eu deixo no ar, Bitcoin como ativo de combate à inflação, Bitcoin como, neste caso, reserva de valor, é isto que também vamos analisar um pouco, perceber se efetivamente é esse aqui o espectro, neste sentido, então, para este ativo. Só aqui dando uma introdução, já agora, no que diz respeito à inflação, vamos aqui então já aqui a origem não, definição, eu devia ter deixado aqui a origem de lado, mas aqui na prática a inflação é um aumento continuado, generalizado também no valor dos preços dos bens e serviços, que se reflete na economia em geral, aumento do preço do pão, aumento do preço dos combustíveis, aumento dos preços dos bens essenciais, e este conceito normalmente é um conceito bastante heterogéneo, homogéneo neste caso, e que é apurado através de um indicador mais genérico, que é a taxa de inflação. Esta taxa de inflação, na prática, demonstra a subida generalizada dos preços em bens e serviços, que é causada pelo aumento abundante da moeda em circulação. Ou seja, quanto mais capital, mais excesso de capital gera mais poupança, mas também gera mais pressão inflacionadora para a mesma procura, mantendo também, para a mesma oferta, aumentando neste caso a procura. Ou seja, se para a mesma oferta existe mais procura, vai influenciar o ativo. Se para a mesma oferta existe menos procura, vai deflacionar o preço do ativo. Portanto, isto na prática é oferta versus procura, que nos vai permitir perceber se existe uma inflação ou não na economia real. Isso, na prática, é depois, então, sentido por todos nós, um pouco por toda a economia, quer seja através dos ativos financeiros, ativos imobiliários, ou então mesmo ativos reais, neste caso, na economia real, senti-la em si, pelo facto de haver então aqui excesso de capital em circulação. Este excesso de capital em circulação, obviamente que é estimulado pelos bancos centrais, ou seja, quanto maior é a política expansionista dos governos, neste caso, diminuição das taxas de juros, de financiamento e de empréstimo, maior é a tendência para o aumento dos preços dos ativos e também do preço dos bens essenciais. Portanto, neste caso, quanto maior é a impressão de capital também, ou seja, política monetária e política também financeira, maior é o aumento dos preços dos ativos. Mas aqui contextualizando um pouco, relativamente então ao Covid-19, aqui obviamente que no que diz respeito ao que vivemos hoje em dia, muitos investidores e muitos investigadores e também muitos
muitos bancos e também muitos economistas se começam a debater se esta inflação que vemos agora é um risco real ou se irá haver aqui provavelmente um efeito bottleneck, ou seja, na prática houve uma procura bastante reprimida pelo facto de termos aqui o lockdown e também muita poupança por parte das pessoas em geral, pelo facto de terem estado em lockdown. Se esta poupança, se este gasto não utilizado, poderá então aqui efetivamente gerar uma pressão inflacionária apenas transitória, como eu falei de manhã no nosso webinar diário, ou se esta procura reprimida poderá dar aqui uma grande pressão inflacionadora no longo prazo, no longo tempo. Isso já se vê claramente em alguns ativos, nomeadamente ativos como o cobre, ativos como a madeira, ativos também como, por exemplo, commodities como, por exemplo, a soja e outros grãos, e também, obviamente, que nós vemos isso na nossa vida em geral, aqui também por Portugal e um pouco por todo o mundo. Se aqui, neste gráfico, gráfico da Schroders, vemos que o impacto do Covid-19 reduziu bastante a inflação no ano transato de 2020, vemos que também, e iremos ver um pouco a seguir, é que neste momento a inflação já começa a dar alguns sinais, entre aspas, de vida. Ao mesmo tempo que estes bloqueios mantiveram as empresas fechadas em 2020, destruíram efetivamente a capacidade de alguns setores da economia e também fraturando, obviamente, partes da cadeia de abastecimento. Neste caso, a demanda poderá crescer rapidamente ou muito mais rápido do que a oferta, assim, ou pelo menos a recuperação da oferta, e então levando a este incremento marginal dos preços e uma disrupção, então, da cadeia de abastecimento, ou seja, continuar a disrupção dessa cadeia de abastecimento. Porquê? Não esquecer um exemplo muito prático, olhando aqui para os semicondutores. Os semicondutores tiveram uma procura muito grande no pós-lockdown, nos pós-lockdowns ou no pós-crise coronavírus, e então neste momento existe um déficit neste sentido de produção destes componentes para semicondutores, e isso está a levar a uma pressão mais inflacionária neste mesmo tipo de mercado de semicondutores. No que diz respeito aos mercados em si, as expectativas para a inflação são medidas entre a diferença do rendimento, neste caso, dos títulos de tesouro norte-americanos e também as suas recuperações dos pós-níveis pandémicos. Neste momento o Fed admite, ou seja, a Reserva Federal admite que poderão, ou estão confortáveis, neste caso, com uma inflação aos níveis de 2%, deixando de esticar um pouco mais de 2%, sendo que a previsão que aqui está, que eu estou aqui a mostrar, demonstra efetivamente que esta inflação ir-se-á manter num período de 5 anos nos 2%. Portanto, olhando aqui comparativamente no pós-crise subprime 2008, vemos que a inflação disparou para os 3% e aqui teve que haver um ajuste de política monetária, neste caso, para os Estados Unidos. No que diz respeito à Europa, também aqui há uma previsão que se possa manter abaixo dos 2%, não obstante, este tipo de pressão inflacionária foi muito mais expressiva, como podemos ver aqui, entre 2016 e 2017 e 2018, que houve um aumento incremental dos preços dos ativos, tanto na zona euro como também na União Europeia. Sendo que a previsão é que até 2025 haja um aumento incremental, tanto da zona euro como na União Europeia, para então este tipo de mercado. Mas, olhando aqui para algo que me parece ser importante de analisar, aqui vendo estes dados históricos e como se exatamente analisa a inflação, porque tem formas diferentes de análise entre a inflação dos Estados Unidos e a da Europa, vemos que o índice harmonizado de preços de consumidor, que no caso dos Estados Unidos se chama CPI, ou seja, Consumer Price Index, aqui tem tido flutuações bastante expressivas. Por exemplo, entre 2017 e 2021, vemos que houve alguma volatilidade, se me permitem assim a expressão também, para então
o período inflacionário europeu. Portanto, entre 2017 e abril de 2017 e abril de 2018 tivemos um decréscimo. Neste caso, porque houve então aqui em 2018 uma retração também das reais yields e dos reais retornos para o mercado financeiro. Mas desde então tem havido sempre uma flutuação bastante grande, sendo que em abril de 2020 houve aqui claramente uma pressão deflacionária, muito por conta então do que eu referi há pouco, ou seja, a procura foi reprimida por parte destes lockdowns, mas o salto foi substancial, foi quase um ponto percentual e meio de subida face ao ano anterior. Neste momento, isto é a previsão não, mas é a inflação que nós vemos para já, que vemos neste year on year, neste momento ainda não está medida para o mês de junho, perdão, mas obviamente que terá aqui um complemento provável de algum incremento. Se olharmos aqui para abril de 2012, que é crise plena na Europa, no que diz respeito às crises soberanas dos Estados-membros europeus, vemos aqui claramente que esta inflação foi claramente verificada entre abril de 2012 até 2013, que depois então houve aqui um decréscimo, não só nas inflações, mas também um aumento dos crescimentos dos crescimentos dos próprios países neste sentido. Portanto, os investidores, neste caso, não devem e não podem subestimar o efeito pernicioso que a inflação pode ter sobre os valores da sua riqueza. Ou seja, por isso é que nós, aqui no BIG, não só, mas costumamos sempre, neste caso, insistir que a inflação é um inimigo invisível. E é mesmo. Porque se nós nos posicionarmos em cash, ou seja, se nos posicionarmos em dinheiro, vemos que, com o passar dos anos, vamos perdendo sempre 1,7%, 1,6%, indexado, como é óbvio, obviamente que não é isso sempre, mas o valor do dinheiro vai perdendo o seu real valor. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Investir. Quer seja diversificando através de ativos financeiros, quer seja diversificando através de ativos imobiliários, quer seja diversificando até outros tipos de ativos, como, por exemplo, arte, imobiliário, vinhos, o que seja. Neste sentido, já iremos ver também um pouco como é que podemos mitigar ou pelo menos reduzir essa inflação no nosso portfólio, mas é claro que iremos aqui dar também algum mote para o que se poderá passar. Mas, como eu vos referi, os aumentos rápidos dos preços reduzem sempre o preço e o poder de compra da moeda, sendo que em regime de inflação, como o Ray Dalio, um investidor muito conhecido, refere, cash is trash. Ou seja, estar posicionado em dinheiro vai ser totalmente pernicioso e totalmente mais nefasto para o nosso portfólio do que estar investido, por exemplo, em ativos financeiros como neste caso, ações. Mas, não obstante, esta inflação também é bastante perniciosa no tradicional 60-40. Portanto, investir entre obrigações e também ativos financeiros como, neste caso, ações. Porquê? Não esquecer que, no caso de algum tipo de risco inflacionário, as obrigações, como têm yields, neste caso, obrigações de tesouro, têm yields mais baixas, ou seja, taxas de retorno mais baixas, vão ser principalmente mais penalizadas pelo risco de inflação e, obviamente, que neste sentido as yields aumentam porque existe uma retração de investimento neste tipo de produto financeiro, que é o fixed income, que é renda fixa, e isso obviamente será bastante penalizador para quem se continua a posicionar neste tipo de instrumento financeiro que são as obrigações. Portanto, quanto maior for o nível de inflação, menor será o nosso nível de rentabilidade, neste caso rentabilidade negativa até se passar de 1%, 2%, mediante também o tipo de obrigação que nós estamos expostos, isso será completamente nefasto, então, para o nosso portfólio. Portanto, aqui também iremos apresentar novas formas de poder, então, investir e porquê. Olhando aqui diretamente para a inflação relativamente a empresas, aqui, olhando para dados reais e históricos,
vemos então que, com base nas Schroders, quanto maior é o CPI, ou seja, o Consumer Price Index, que neste caso refere-se à inflação, mais penalizador vai ser para empresas com PEs mais altos de terem mais investimento na sua própria empresa. O que é que isto na prática quer dizer? Empresas que já tenham price to earnings mais altos, ou seja, relação entre preço e resultados mais altos, irão sempre sofrer muito mais, ao oposto que empresas que tenham preços, que tenham price to earnings mais altos, mas em regime de inflação mais baixa, irão sempre ter também mais positividade e mais atração de investimento por parte dos investidores um pouco por todo o mundo. Portanto, é isso que também tem que ter atenção, que é em regime de inflação equity, ou seja, em regime de inflação mais positivo, ou seja, em regime de inflação crescente, empresas mais caras irão sofrer muito mais com este regime então inflacionário, e é por isso que vemos que no setor, por exemplo, das energias renováveis, da tecnologia, de crescimento bastante, no setor de crescimento de growth, têm sido bastante penalizadoras no mês de fevereiro e março, muito por conta então de medos de inflação ou receios que a inflação pudesse atingir com mais propensão e com mais intensidade o mercado, não só norte-americano, mas também europeu, sendo que teve que vir a cabo a senhora Janet Yellen para também reafirmar que, para já, o seu sentimento, o sentimento da Reserva Federal ir-se-ia manter bastante expansionista, portanto, a adequação de política monetária não se iria verificar e ir-se-iam manter então as taxas de financiamento e também de empréstimo perto de zero, não negativo como na Europa, mas isso iria ser e continuar a ser apanágio então para a política monetária norte-americana. Olhando então aqui para as classes de ativos com melhor performance nos últimos 50 anos, mais ou menos, vemos então aqui algo muito interessante. E também passo a explicar no que isto quer dizer. O regime de inflação baixa abaixo de 3%, mas é a crescer, alta acima de 3% e a crescer, alta acima de 3%, mas a cair, baixa 3%, mas a cair. Nós vemos então aqui que os melhores instrumentos financeiros para podermos estar investidos ao longo do tempo destes regimes de inflação são os REIT, ou seja, neste sentido, os Real Estate Investment Trusts, ou seja, os fundos de investimento imobiliários, porque a apreciação dos ativos imobiliários fazem-se sentir em alta quando existe inflação e pressão inflacionadora para os mercados e para a economia real. Portanto, neste caso, a reagir muito bem. Mas, obviamente, e não obstante desta performance positiva, vemos que em regimes diferentes de inflação existem outros tipos de classes de ativos que melhor funcionam. Por exemplo, pressão inflacionadora baixa, mas a subir, vemos que equity, US equity, neste caso nos Estados Unidos, tem uma performance muito positiva. Portanto, a melhor performance destas classes de ativos todas, ok? 90% de positividade, 90% de intenção mais positiva face aos outros todos. Sendo que, ainda que esteja baixa, mas a subir, as T-bills, ou seja, as obrigações a curto prazo norte-americanas, têm sempre tendência a baixarem de performance, ou baixarem, neste caso, de retorno para os investidores. Porquê? Porque há uma retração ao investimento. Neste caso, commodities, como por exemplo, ouro e prata, normalmente, sendo que o ouro aqui não está, neste caso, representado por ouro cotado em dólares, está aqui então com uma performance não tão positiva, no intermédio entre o positivo e o negativo, sendo que obviamente o 50 é o intermédio, não obstante ainda devolve alguma performance positiva. No entanto, aqui o ouro então a ser utilizado em todas as formas de regime, menos na inflação bastante agressiva, acima de 3%, mas a reduzir como hedge, ou seja, como colateral para o nosso portfólio. Portanto, tem uma performance acima do suficiente, mas ainda assim a não ser o tipo de ativo a ser utilizado com mais preponderância. Até porque, neste caso, vemos que é
um período de tempo mais aglomerado, quer dizer, neste caso mais extenso, e obviamente que isto aqui tem repercussões muito agressivas, até porque aqui é quando começou o ouro a ser cotado em dólares, o chamado Gold Standard, e aqui exatamente, perdão, a ter, neste caso, alguma apreciação e alguma depreciação face aos tempos, mas, por exemplo, neste momento vemos que no último mês e meio o ouro performou cerca de 12% face a mínimos que tinha efetuado, muito por conta de algum risco inflacionário que se vê e risco inflacionário que se pode manter nos próximos tempos. Portanto, obviamente que isso, o ouro funciona melhor no curto, médio prazo do que, por exemplo, as REITs que funcionam melhor no longo prazo. Obviamente que é um ativo financeiro, é um ativo que pode funcionar como equity, mas também o equity norte-americano, ou seja, as ações norte-americanas funcionam muito bem nestes três tipos de modalidades, em que, nestes tipos de regime, em que a inflação abaixo dos 6%, mas a subir, irá beneficiar os investidores posicionados em ativos norte-americanos na esfera corporativa norte-americana, alta acima de 3%, mas a reduzir também continua a dar performance positiva, e baixa abaixo dos 3% e a cair também irá dar aqui alguma preponderância para os investidores norte-americanos, para os investidores em ativos na esfera corporativa norte-americana. Ativos que provavelmente não possam ser bons no longo prazo, então aqui temos o ouro e também as Treasury, ou seja, as obrigações norte-americanas para a inflação alta e inflação alta acima dos 3% e a subir, inflação baixa acima dos 3%, abaixo dos 3% e a subir. Portanto, há que ter atenção aqui. É importante também terem atenção dados históricos para também termos aqui a noção do comportamento destes tipos de ativos e perceber um pouco também como é que podemos utilizar estes ativos na mitigação do risco da nossa carteira. Portanto, aqui se eu tivesse que olhar concretamente para algo, para o meu portfólio, para combater a inflação durante este período transitório, utilizaria ouro no curto prazo, neste caso em específico, não estou a dizer que esta é a melhor estratégia, ouro, neste caso, para poder ter uma performance até no médio prazo importante, commodities também utilizar como uma forma potencial de inflação, até porque estamos abaixo dos 3%, mas com alguma propensão de subir. REITs também, os fundos de investimento imobiliário e alguma propensão para equity norte-americana, sendo que eu fugiria das obrigações do Tesouro norte-americana, tanto as T-bills como as US Treasury, que então têm performance um pouco mais negativa relativamente então às classes de ativos que podem mitigar então a inflação acima e abaixo dos 3%, ainda que esteja em contínua subida. Espero que até agora esteja a ser algo que estejam a perceber. Eu sei que pode ser confuso no início, mas se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem em colocá-la, porque é para isso que estamos aqui então a trabalhar neste caso. Muito bem. Olhem então aqui para o próximo slide. Vemos então aqui uma performance a 20 anos de multiativos, em que na média a melhor classe de ativos então funciona neste sentido. Os REITs, uma performance positiva entre 2001 e 2020 de 19,71% positivo. Small Cap e Mid Cap 9,44%, em que entre 2000 e 2020 podemos incluir Mid Cap e Small Cap como Amazon, Facebook, Netflix, em que eram realmente Mid Cap, mas também podemos ver aqui algo muito interessante, é que se nesta altura de 2008 vimos que a crise subprime foi muito importante na quebra de muitos ativos a nível mundial, as bonds, ou seja, as obrigações não só norte-americanas, mas também a nível mundial, funcionaram muito bem como um ativo de refúgio, um ativo de performance positiva para o investidor, sendo que até o próprio papel moeda funcionou como performance positiva e apreciou nesta altura 1,80%. Portanto, vemos que quando existem crises, independentemente das crises também, como é óbvio, algum tipo de obrigações são efetivamente algum ativo de refúgio para então os investidores. Portanto, eu aconselharia a que pudessem dar uma vista de olhos mais intensa a este tipo de matriz que eu consegui
pesquisar, e aqui neste caso com alguma intenção, mas que também vemos aqui que a melhor performance positiva que temos tido nos últimos tempos vai entre large cap growth, ou seja, empresas no setor de crescimento, mas blue chips, ou seja, empresas com maior capitalização de mercado, nomeadamente as Apples, as Facebooks, as Googles, as Amazons, e também, neste caso, a performance positiva vem muito dos REITs e também dos small e mid caps que têm aproveitado esta onda expansionista de crescimento económico nos últimos 10 anos. Portanto, há aqui claramente uma divisão entre antes de 2008 e o pós-2008, em que no pré-2008 vemos que as commodities, as small caps e as REITs tiveram aqui um papel muito importante, e após isso vemos que o mercado, a esfera corporativa norte-americana, quer seja nas large cap, como também nas small caps e nos REITs, tem tido uma apreciação bastante positiva nestes últimos 10 anos. Portanto, é isso que temos também que olhar com alguma intenção e com alguma atenção também, para perceber exatamente aquilo que nós podemos perspectivar para os próximos tempos. Portanto, se tivermos numa ótica de crise mais inflacionária, como tivemos no início da década passada, vemos que os REITs e as bonds funcionaram um pouco melhor na altura do pós-saída de crise de 2010. Se for para segurar um pouco de portfólio, as empresas mais capitalizadas performaram também muito bem nestes últimos 5 anos, ou seja, em claro período de crescimento económico e claro período também de transição digital, ou seja, Google, Apple, Facebook, as chamadas blue chips, que não só, como é óbvio, a performarem muito bem nestes últimos 5 anos, sendo que 2008 foi um ano em que houve a denominada inversão da curva de yields para os Estados Unidos, em que depois podem investigar um pouco melhor, e o papel moeda a performar muito melhor que o dólar a ser utilizado como ativo de refúgio, neste sentido, então, para o ano de 2018. Muito bem, até aqui gostaria de perceber, então, se estavam com alguma dúvida, por favor. Muito bem, até agora nada. Muito bem. Olhando aqui então para esta questão, que eu acho que é muito importante, eu troquei aqui os slides por acaso, este deveria ser a seguir. A Bitcoin, uma questão que se poderá colocar é se é um store of value, ou seja, uma reserva de valor, ou uma substituição do papel moeda. Porquê é que eu coloquei aqui a Bitcoin? Porque exatamente tem tido uma apreciação muito positiva. Dos últimos 2, 3 semanas teve uma depreciação bastante grande, não obstante tem tido retornos bastante positivos nestes últimos anos, e obviamente que a constante popularidade e também a procura por estes tipos de ativos de refúgio alternativos, os chamados alternative investments, também têm tido mais popularidade, e assim também permitem que haja aqui também uma maior diversificação. E atenção, diversificação é a chave e o papel para a construção de um portfólio denominado 60-40. Provavelmente neste momento já não é o melhor investimento de se fazer, em que 60% é alocado a equity e 40% a bonds, a obrigações. Portanto, não será o melhor investimento neste momento, na minha opinião. Portanto, em prova em contrário, esta é a minha opinião. Portanto, aqui uma frase que me consta destacar aqui, algo muito interessante: the Bitcoin story is very easy. Portanto, a história da Bitcoin é muito fácil. É uma questão entre oferta versus procura, e a oferta da Bitcoin tem tido um crescimento de cerca de 2,5% ao ano, sendo que a procura tem tido uma crescente, a procura sobre a Bitcoin tem tido uma constante crescimento muito maior do que aquela que pode ser neste momento oferecido por parte então deste tipo de ativo, ou seja, muito mais oferta, muito mais procura para a oferta que existe. No caso do papel moeda, muito mais oferta e papel a ser muito mais imprimido nestes últimos tempos, e é por isso que a Bitcoin também tem apreciado muito mais. Portanto, isto é claramente, entre aspas, um jogo entre procura e oferta, em que quanto maior for a procura para a mesma oferta,
irá sempre haver uma apreciação maior e é assim que todos os bens à volta da economia, tanto financeira como real, vão crescendo. Portanto, olhando aqui em concreto para a performance ou seja, o retorno do investimento da Bitcoin face a outros ativos, desde 2016 até agora, vemos que tem tido claramente uma performance positiva, sendo que aqui, neste caso, o que vemos é que não só o S&P, como também o real estate tem dado aqui alguma intenção e neste momento, nos últimos meses, o petróleo e também outros ativos, nomeadamente no que diz respeito à esfera corporativa norte-americana, têm performado também muito bem face à Bitcoin. Isto aqui é a Bitcoin cotada em dólares. Neste caso, então, a Bitcoin sofreu alguma pressão mais vendedora nos últimos 2, 3 anos, sendo que este ano foi claramente um ano muito, muito vencedor para os holders então de Bitcoin. Mas já daremos também essa vertente do retorno de investimento para este tipo de ativos. Aqui está então os retornos desde 2010 até agora, numa base de dados relativamente então aos retornos mensais. Vemos então que nos últimos 2 anos, mais ou menos, a performance mensal tem sido positiva, mas com bastante volatilidade. A performance anda à volta dos 20% anuais, mais ou menos, numa base total, anualizada. Se eu não estou em erro, isto pode estar errado, por acaso não fui consultar a última métrica, mas vemos aqui que tem apreciações muitas vezes bastante reativas, como por exemplo aqui em 2013, como por exemplo aqui também em 2020, pressões muito inflacionárias para a própria Bitcoin. Obviamente que poderá funcionar para investidores com uma tendência de risco mais elevada e que conseguem efetivamente consubstanciar mais riscos do que outros, que não têm a vertente, e enganei-me aqui, em vez de colocar aqui a Bitcoin, coloquei aqui principais fornecedores de ETFs, é um erro, peço desculpa aqui pelo lapso, mas aqui exatamente então vemos que a Bitcoin, no que diz respeito aos retornos desde 2010, tem tido retornos positivos, é verdade, mas a volatilidade também tem estado muito exacerbada no que diz respeito então aqui, desde que há dados da CoinDesk neste caso, então obviamente que poderá funcionar como um ativo de reserva de valor, é verdade, mas também, isto porque tem tido performance positiva desde os últimos tempos, mas também têm que ter em conta, neste caso, que tem muito risco e esse risco poderá não ser para todos, portanto, poderão direcionar os vossos investimentos por tipo de ativos, nomeadamente, como aqui referimos, neste caso, nesta matriz e nesta matriz também, como por exemplo para REITs, como por exemplo para small e mid caps ou large cap, portanto, empresas de média capitalização, empresas de grande capitalização, empresas no setor do imobiliário que possam fazer sentido, então, no médio prazo, não diria num longo prazo, mas no médio prazo, até porque, na minha ótica, devemos, então, rotacionar algum tipo de portfólio numa esfera a médio prazo, eu diria 10, 15 anos. Se não, poderemos até fazer um dollar cost averaging através de ETFs, que poderá ser também algo muito interessante, através de um ETF sobre o S&P 500, através de um ETF sobre um setor de tecnologia, que tem performances muito positivas também, sobre o Nasdaq, por exemplo. Portanto, temos aqui várias formas de podermos, então, colateralizar os nossos investimentos, mas aqui falando diretamente de apreciação sobre a inflação, vemos então que claramente os REITs e as ações na esfera corporativa norte-americana têm tido performance positiva ao longo dos últimos 47 anos, isto em regimes claramente então identificados que temos aqui neste caso. Portanto, investimentos não é algo tácito, não é algo que seja chapa 5, como se costuma dizer, portanto temos que ir sempre adequando na nossa vida, também quando fazemos investimentos em negócios próprios, temos que ir sempre adequando a nossa estratégia consoante os mercados, consoante também a inflação, e é isso que nós também temos que fazer, consoante a inflação
real e adequar os nossos investimentos financeiros para então adequar o valor do nosso portfólio para termos então aqui uma apreciação positiva neste caso. Olha então aqui para o risco-retorno. Vemos então aqui que, comparativamente com os preços diários da Bitcoin em dólares, vemos que tem tido um retorno muito positivo. Por exemplo, imaginemos que tínhamos tido um investimento em 2014 de $1000, neste momento valeria mais do que, neste caso, $60.000 cada Bitcoin, portanto, mais ou menos essa apreciação. Portanto, é isso que temos também que olhar, porque neste caso a Bitcoin beneficia, ou tem beneficiado bastante, quem mantém este tipo de ativo em carteira e não tanto quem mantém este ativo durante poucos períodos de tempo, portanto, o chamado panic selling. E olhando aqui para um risco-retorno, vemos então que quanto maior o risco, também maior é o retorno. Portanto, aqui vemos o risco nesta matriz, nesta tabela, neste caso, entre 70% e 80%. O retorno também tinha sido bastante mais alavancado do que, por exemplo, aqui numa Amazon, numa Netflix, numa Facebook ou numa Google. Não obstante, como é óbvio, nunca iremos ter o nosso portfólio apenas e apenas só em Bitcoin, porque é exatamente um ativo com muita volatilidade. Poderá ser um ativo que poderá fazer sentido no nosso portfólio como um ativo de potencial reserva de valor, como eu já referi há pouco, substituindo o ouro no longo prazo, mas nunca como um ativo principal de investimento, como eu já vejo muitas pessoas a tentar fazer. Por exemplo, para mim poderia fazer sentido ter ativos na esfera corporativa europeia e também norte-americana, e também, neste caso, em Bitcoin, numa ótica de proteção apenas de carteira, neste sentido, até porque a correlação com o S&P tem sido positiva, neste caso, para a Bitcoin. Quando o S&P sobe, a Bitcoin também sobe, e este caso podemos ver então aqui que tem tido uma performance relativa face ao S&P 500. Olhando aqui para a volatilidade, vemos que, efetivamente, consoante então aqui no lado esquerdo, vemos que existe muito mais volatilidade na Bitcoin do que, por exemplo, no S&P 500. Okay? Por exemplo, olhando aqui para, neste caso, os últimos dados de 2020, entre fevereiro e também abril de 2020, a volatilidade no S&P 500 foi muito mais exacerbada, mas a mediana vemos que tem sido muito mais estável o S&P, muito mais sustentável do que, por exemplo, uma Bitcoin, neste sentido, se andarmos a fazer algum tipo de investimento periódico, até porque, neste caso, o timing na Bitcoin é muito importante neste sentido. Se o provérbio delimitado is better to have time in a market que timing the market, ou seja, ter tempo no mercado do que tentar adivinhar o timing, é muito importante no que diz respeito à esfera corporativa norte-americana. No que diz respeito à Bitcoin, já não é assim tão real, até porque aqui vemos a volatilidade tem sido bastante exacerbada, e imaginando que nós entramos neste sentido em 2010 ou em 2015, num período de 5 anos, neste caso de 1 ano, iríamos ter uma apreciação negativa bastante exacerbada no nosso portfólio, e portanto aqui vemos que tem havido clara apreciação e depreciação, neste caso de volatilidade nos últimos anos para Bitcoin, e obviamente que aqui, comparativamente com Nasdaq entre 93 e 2002, vemos aqui que apanhou claramente a bolha em 2000, 99-2000, vemos que está em níveis muito mais exacerbados no que diz respeito a uma escala logarítmica em termos de preço, relativamente então aqui ao Nasdaq, em que realmente rebentou, entre aspas, a bolha nesta altura, e aqui e aqui então vemos então que teve claramente então uma apreciação bastante mais absoluta, ou seja, 20 vezes do que o pico do Nasdaq em 99. Portanto, claramente que esta correção que se passa agora poderá ter que ver então com uma espécie de correção saudável para Bitcoin, por exemplo, o que claramente que nos permite entender que estava sobrevalorizada, não só o mercado de Bitcoin, mas no mercado em si de criptomoedas, e nos permite então ter aqui alguma intenção
de perceber que a volatilidade é bastante e se nós não estivermos preparados para esse tipo de volatilidade, mais vale não termos então esse tipo de investimento. E quem diz Bitcoin diz mercado de crescimento, quem diz mercado de crescimento diz commodities, quem diz commodities diz, por exemplo, está posicionado em dinheiro. O ideal aqui, claramente, é estarmos posicionados em qualquer tipo de ativo financeiro ou imobiliário para que possamos então ter aqui alguma apreciação. Se por um lado o imobiliário neste momento está bastante caro, por outro lado também os ativos financeiros estão caros, mas existem claramente muitas oportunidades para podermos então combater esta inflação. Se consubstancia nos 2%, nós temos que bater este benchmark dos 2% e existe claramente aqui num nível superior tentativa de combater esta inflação. E voltando novamente àquilo que nós estávamos a falar há pouco, o que poderá funcionar num regime de baixa inflação, mas a subir, poderá ser continuadamente mercado norte-americano de ação. Esfera corporativa norte-americana poderá continuadamente ser o nosso mercado de eleição, assim como os REITs, que possam então ter uma performance positiva, que either way, ou seja, qualquer uma das formas tem tido performance positiva nos últimos tempos. Obviamente que isto é um portfólio a médio, longo prazo, 10, 15, 20 anos, mediante então a vossa perspectiva, ok? Olha então aqui para as conclusões. Na minha perspectiva, proteger a carteira contra a inflação não é uma tarefa fácil e poderá aumentar, neste caso, o que eu queria dizer neste sentido é poderá aumentar neste sentido a dificuldade. Portanto, não há almoços grátis e há que analisar, e se puderem então fazê-lo junto do vosso gestor de conta ou através da nossa equipa de plataformas também, para podermos analisar alguns ativos convosco, será ainda o melhor para podermos então tirar algumas conclusões de quais os melhores ativos e quais os ativos que fazem mais sentido, porque não somos todos iguais e as nossas estratégias de investimento também não são todas iguais. Ativos que funcionam como proteção de carteira podem também potencialmente ter mais volatilidade, pelo que terão um papel mais importante no curto prazo, neste caso curto prazo, era curto, médio prazo, neste sentido. Portanto, o curto, médio prazo poderá ser 1, 2, 3 anos, até que o ajuste desta inflação seja, entre aspas, priceado, ou seja, neste caso, absorvido pelo mercado e também seja, neste sentido, seja combatido por parte dos bancos centrais um pouco a nível mundial. Ativos menos voláteis têm propensão para que estes retornos sejam absorvidos pela inflação, ou seja, obrigações do Tesouro norte-americano. O que é que isto quer dizer na prática? Que obrigações que sejam ajustadas à inflação não são um bom barómetro para investimento e, neste caso, são um bom barómetro, sim, para a inflação, e foi por isso que em fevereiro, março, em receios da inflação, tivemos uma grande retração de investimento nos ativos de renda fixa nos Estados Unidos e também alguma queda repentina em ativos com, neste caso, com price to earnings mais exacerbados, e isso aqui claramente com um receio de alguma inflação subir para níveis mais superiores, fez com que, neste caso, ativos com PEs mais elevados viessem ter aqui a este nível de standard deviation, portanto, terem aqui níveis mais baixos de intenção de investimento por parte dos investidores. Portanto, é isto que podem então esperar. Níveis de inflação ou receios de inflação mais exacerbada vão claramente pressionar empresas que estejam, entre aspas, mais caras, ou seja, que o rácio entre preço e resultados esteja claramente mais caros, como é o caso de empresas no setor da energia renovável, como é, por exemplo, empresas no setor da tecnologia, como é, por exemplo, no setor da cibersegurança. São empresas que, neste momento, algumas delas, como é óbvio, ainda não justificam, da biopticina também, não justificam ter estes price to earnings, e a inflação vai ser claramente penalizadora para estas empresas, ainda que não têm então esta consubstanciação e esta prova de substância então dos seus price to earnings relativamente então ao mercado. E neste caso, então, voltando então àquilo que eu estava a referir, empresas que não sejam mais capitalizadas e que não tenham então ainda a afirmação dos seus preços face aos seus resultados,
irão ser mais voláteis e ser mais propensas a ter uma retração de investimento, ou seja, a ser absorvidas pela própria inflação, ou seja, menos retorno para os investidores ou até retorno negativo. No caso das obrigações do Tesouro, é claramente aqui um medo um receio, neste caso, que a inflação faça um up-top da própria yield, ou seja, das próprias taxas de juros que são sedimentadas por parte dos bancos centrais e também, neste caso, dos bancos regionais centrais, como é o caso dos Estados Unidos. No que diz respeito à inflação, normalmente é combatida com políticas monetárias mais apertadas. O que é que isto quer dizer na prática? Que os bancos centrais, para combater a inflação, vão aumentar taxas de juros, neste sentido, para taxas de juros de financiamento, taxas de juros de empréstimos, para que haja uma contração no investimento, para que haja também uma contração à apreciação e à inflação mais exacerbada, e para que haja uma equalização, ou pelo menos um offset desta apreciação dos preços um pouco por toda a economia. E olhando aqui então para o que poderá levar a estes ativos de refúgio não serem a melhor opção no pós-ajuste de taxas de juros, ou seja, ouro, commodities não são uma boa opção neste sentido para um pós saída de inflação, ou pelo menos uma tentativa de correção desta inflação. Olhando aqui diretamente para o que se passa então nesta apreciação destes últimos anos da performance a 20 anos, nós vemos que poucas vezes vemos commodities, papel moeda e também obrigações nos topos das escolhas das performances dos investidores nos últimos 10 anos. Portanto, a altura de pouca inflação não vai beneficiar neste sentido commodities, não vai beneficiar neste sentido o papel moeda e não vai neste sentido beneficiar também as obrigações, por exemplo, norte-americanas, referenciadas então à inflação. Portanto, large cap, small e mid cap e também os REITs, ou seja, ações de grande capitalização bolsista, ações de baixa e média capitalização bolsista e também fundos de investimento imobiliário serão, porventura, no longo prazo, algo que poderá fazer sentido para o portfólio. Não obstante, para combater a inflação, neste caso, capital, papel moeda e também as commodities, e também, neste caso, alguns ativos alternativos, como, por exemplo, a Bitcoin, poderão funcionar também com alguma performance interessante para os próprios investidores neste sentido, e também, como é óbvio, neste caso, imobiliário, sendo que o imobiliário tem sempre uma afetação positiva relativamente à inflação, poderá também funcionar muito, muito bem. Obviamente que o imobiliário, quanto mais encarece, menos bolsos irá, menos pessoas irá ter, para menos pessoas irá ter atratividade. Portanto, há que ter aqui sempre uma diversificação na nossa carteira e uma diversificação no nosso portfólio também para que possamos ter, neste sentido, alguma performance positiva e temos aqui alguma mitigação dos riscos de inflação. E, por último, aqui a inflação é preconizada pela subida repentina destes preços dos bens e, como eu referi, então beneficia os detentores dos ativos. O que é que isto quer dizer na prática? Que para nós podermos combater a inflação, temos mandatoriamente que estar investidos em algum tipo de indústria. Quer seja indústria financeira, ou seja, através de produtos financeiros, quer seja através de investimentos alternativos. E essa é a melhor forma de podermos valorizar o nosso património, sendo que, como eu já referi, a inflação é o inimigo invisível número 1 do nosso património e, por isso, essa é a razão principal pela qual temos que ter sempre um investimento ativo, quer seja em negócios reais, como, por exemplo, negócios próprios, quero dizer, como, por exemplo, um negócio que nós temos, quer seja de imobiliário, quer seja, neste caso, de arte, quer seja o que seja, e também no que diz respeito a investimentos em ativos financeiros em si. Bom feriado e bons negócios. Espero que tenham, então, aqui entendido toda a matéria com uma boa percepção. Muito obrigado e até à próxima.